Pois é, Fabi, você levantou aí essa questão do olê, 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 olá, mas não faltou o clássico sem anistia. A gente tem aqui um trechinho da Sapucaí, vamos ver. Tá aí o grito sem anistia, até porque uma parte do enredo, Thaís Tedesco, era que assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Mas a gente tem uma atualização da assessoria, a nota oficial da assessoria da primeira-dama, Janja da Silva, que diz o seguinte, que Janja não desfilou para evitar possível perseguição à escola e ao presidente Lula. E diz mais, ela optou por não desfilar para estar ao lado da pessoa que ela mais ama na vida. Thaís Tedesco, seja bem-vinda ao Jornal do Oeste. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e como a gente vai perceber hoje, não só aqui na segunda edição da Revista Oeste, mas em todos os canais de informação, esse é o assunto da pauta e tem muita coisa para ser dita. E essa fala da Janja, na verdade, vem apenas para corroborar, né, o fato de que sim, me parece que eles estão preparando aí uma saída menos indigna diante do panorama político que a gente está enxergando no país. Só que eu queria, além, obviamente, do que a Fabi já trouxe aqui como informação, eu queria trazer para os nossos eleitores, para os nossos seguidores, a fundamentação jurídica da liminar que foi negada, né? Aliás, foram 3 pedidos liminares para que se evitasse que o que aconteceu ontem acontecesse. Então, temos ali o Partido Novo, o Kim Kataguiri e também o Partido União, que ingressaram com uma ação, com um pedido liminar, para que se evitasse exatamente o que aconteceu ontem, esse show de horrores. E o Tribunal Superior Eleitoral disse que respeitou a própria jurisprudência, incluindo a vedação à censura prévia. Esse foi o argumento do Tribunal Superior Eleitoral e por isso a gente fez jus aí ao silêncio pela morte institucional desse órgão que deveria estar fiscalizando, mas a gente entende. Eles queriam ver que realmente a confusão poderia ser muito maior do que estava se alardeando. E aí a gente vê a fala da Janja exatamente nesse ponto em que o pano de fundo já está preparado, nós já temos aí inúmeros ilícitos cometidos e é importante também fazer aqui um comentário prático sobre as teses que fundamentaram a inexigibilidade de Bolsonaro, que foram 2. Uso indevido dos meios de comunicação, abuso do poder político e econômico. Mas nesse ponto aqui eu quero trazer mais um, que é o abuso, que é a intolerância religiosa, que foi o que a gente viu ontem, um escárnio, né, contra uma parte. Aqui eu tenho lugar de fala como cristã, como pastora, eu entendo, e também como conservadora, a gente vê sim ali um cometimento de crime, claro, como a luz solar, porque a intolerância religiosa traz os princípios balizares da fé cristã como um ponto de ataque, né, a família tradicional dentro de uma lata de conservas. Quer dizer, um escárnio, foi um show de horrores. E a Janja fez muito bem, viu, em não entrar na Sapucaí, apesar de que a gente viu o Lula não só descendo para a pista, como beijando ali, né, a abre alas e fazendo a sua homenagem. E, inclusive, durante um longo período de tempo dessa apresentação, ele esteve no pátio e não no camarim, como ele deveria ter ficado, no camarote, desculpa. E quem questionou também sobre isso foi o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que chamou o VAR e relembrou a decisão de Alexandre de Moraes sobre o uso político envolvendo Jair Bolsonaro e as manifestações de 7 de setembro. De imagens
Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Agora eu pergunto, por que esses mesmos juízes tão isentos, tão imparciais, não aplicam a mesma lógica contra o Lula? Fica a pergunta, Fabi Barroso, por que não é aplicada a mesma lógica? Até porque o boneco ali, enfim, a representação do Alexandre de Moraes foi apresentada como você mesma citou. Primeiro, esse vídeo é excelente, parabéns aí ao Eduardo, porque ele diz tudo, mas tem alguns fatos também que vai deixar um pouco mais robusta essa tese que o Eduardo nos trouxe. Primeiro, as falas do Alexandre de Moraes deixam um pouco mais firme o nosso próprio argumento agora, valendo-se então em relação ao Lula. Só o Lula poderia fazer o que ele fez. Ele ficou, como disse aqui a Thaís Tedesco, ele ficou do lado e depois entrou ali para beijar o pessoal. Então, esse lugar, só alguém com o cargo que ele tinha ia conseguir ter acesso e fazer isso que ele fez, Então, vale para ele também. A Janja, gente, no meu entendimento, ela não desfilou por conta das vaias. Teve vaia, sim. Tem agora a notícia que vários integrantes dessa escola não desfilaram, então eles tiveram lá que contar com boa parte do pessoal que se declara petista, e olha só então a bagunça de propaganda eleitoral antecipada. Isso é certo, mas também vamos cavar a inelegibilidade porque é o correto. E a gente teve também até aquela atriz que sobe depois, fica lá do lado do Lula, com o bebê reborn ali do Lula, e que nem, não consigo entender, mas a mulher ficou ali com o bebê, interpretando ainda, uma coisa bizarra. Então, se confundiu muito esse ambiente. O ambiente do camarote, o ambiente da avenida foi o mesmo. E todo mundo chegou a essa conclusão. Inclusive, como eu assisti lá pela Rede Globo, eu confirmo para vocês que a Rede Globo passou muito rapidamente por todos esses carros que são propaganda eleitoral confirmadíssimas, Mas o comentarista ficou somente falando da beleza das fantasias, falou de pluma, falou como era feita, mas não falou do samba-enredo em si. Então, tudo isso, gente, já é um grande indício também. É um apontamento de que não estava normal, que a própria concessão, que é a Rede Globo, ela resolveu para fazer uma coisa mais amena, de tão absurdo que até a Globo achou. Então, nós tivemos também a constatação do ator Paulo Vieira, que representou o Lula. Ele disse abertamente numa entrevista para o Metrópolis que ele foi convidado pela Janja e pelo Lula. Ou seja, olha a interferência, não dá para falar foi só uma manifestação cultural lá que resolveu fazer homenagem ao Lula. Não, se o Lula e a Janja tiveram esse ânimo de conseguir indicar quem iria representar o próprio Lula, é porque eles têm interferência na escola, seja de forma monetária, abuso do poder econômico, seja pela interferência política, então cai no abuso de poder político. Então não adianta essas defesas que eu estou vendo, inclusive com muita tristeza, de colegas advogados tentando pregar que o que a gente está dizendo aqui é algo errado e ilegal. Não, é constatação de abuso de poder político e abuso de poder econômico. Eu não gosto dessa regra, mas ela existe. E se valeu para o presidente Bolsonaro por muito menos, tem que valer para o Lula. Então, gente, o que a gente viu ontem é a celebração da inelegibilidade do Lula. Se vai valer, aí agora a gente depende de qual página nós estamos na nossa justiça. E como disse aqui a Thaís, tem ação em andamento, o mérito não foi julgado ainda. Veremos, porque o que diz em relação à propaganda eleitoral antecipada, que é preocupante, é que a multa é de 5 mil a 25 mil reais, ou o valor gasto na propaganda. Então aí o Partido Novo já colocou 9 milhões, porque é justamente o que a escola tem ali para se movimentar. Será, gente, que a Justiça Eleitoral terá coragem de fazer o correto, deixar o Lula inelegível e ainda aplicar uma multa de mais ou menos 9 milhões de reais? Veremos. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.